e as pessoas, inclusive, que estão aqui pela primeira vez. A gente vai dar continuidade ao nosso tema do ano. Nós temos sempre um tema do ano, para quem não sabe, e o tema desse ano é o eu e o outro. Então, o Roberto hoje vai nos falar sobre o amor, muito próprio para o nosso tema e até para uma comemoração que temos hoje, que eu acabei de saber. Sig e Vera Perestrello fazem hoje 47 anos de casados. Então, olha que coincidência maravilhosa, né? Vamos falar de amor nessa noite de comemoração do casal. Bom, então eu vou apresentar o professor Roberto Alves de Oliveira, que vai falar a diferença no amor de Platão a Badiou. Eu vou ler aqui para não perder nenhuma informação sobre o Roberto. Ele é licenciado e mestre em filosofia pela PUC-Rio, com domínio adicional em cultura greco-latina. Possui longa carreira como bailarino e coreógrafo, com criações e participações em prestigiosas companhias europeias, como a Bejar Ballet Lausanne, na Suíça, Stuttgarter Ballet e Deutsche Oper Berlim. Eu não sei se eu estou sendo coerente com a pronúncia, e também o Balletto di Toscana, na Itália. No Brasil, ele dirigiu a De Anima Ballet Contemporâneo, desenvolvendo atividades artísticas e pedagógicas em dança para o grande público e o terceiro setor. Ministra cursos e palestras sobre dança, criação e composição coreográfica em diversos festivais e universidades no Brasil e no exterior. Em 2012, lecionou filosofia e dança na UFRJ, na Faculdade de Dança e de Esportes. E desde 2013 é professor de filosofia e teoria do conhecimento na Escola Americana do Rio de Janeiro. Então, é com muito prazer, Roberto, que a gente te recebe hoje à noite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vamos ouvi-lo. Passo a palavra. Mas agradecer a você, Isabela, né, pelo gentil convite, né, a Bettina Kligman também pela acolhida, né, o Instituto Cultural Freud, né, de poder dividir com vocês, né, esse trabalho que eu desenvolvi, né, para o meu mestrado, que foi a partir do pensamento de Alain Badiou, né, sendo que eu comecei essa pesquisa em Platão. Né? E foi uma coisa interessante porque eu passei 2 anos lendo Platão para descobrir que não era bem Platão que eu queria. Eu procurava alguma coisa outra dentro dessa filosofia de Platão e foi complicado achar o que eu realmente estava procurando. Eu sabia que tinha alguma coisa de inusitada e diferente no último dos encômios, né, dos discursos, nesse livro Banquete. Né? E fazendo um curso sobre o Banquete, um professor argentino me disse assim: você deveria ler Alain Badiou. Está no Alain Badiou que você está procurando. E ele tinha total razão. Né? O Badiou, acho que é um pensador que se destaca na contemporaneidade, né? por ser um platonista, né? Em pleno século XXI. Né? Isso pode parecer quase que uma contradição, né? Assim, como alguém ainda se declara um platonista no século XXI. Mas o que é muito interessante e rico na obra de Badiou é que ele diz que essas questões que veio Platão são ainda essas questões que nos movem. Né? Ele diz que ainda somos guiados, movidos, direcionados a partir de um pensamento da experiência pela ideia. Né? Talvez a grande contribuição que deu Platão para o conhecimento, para o pensamento mundial, né? era tirar o homem desse lugar comum da opinião, né? Da mesmice, né? Levar o homem, né, ao cerne de algumas questões, das grandes questões, levar o homem além de si mesmo. Né? E isso eu acho que é uma coisa que o Badiou traduz. Eu acredito que aquelas lacunas, né, que estão naquele pensamento do Platão, né, de 2.400 anos atrás, Badiou parece resolvê-las. Né? Nós estamos falando de verdade. Né? O nome dessa palestra aqui de hoje, né, Verdade e Diferença no Amor, né, de Platão a Badiou. Né? E são 2 palavras muito ricas, né, para falarmos de verdade e falarmos de diferença. Né? Se pensarmos, por exemplo, na obra de Platão, verdade e diferença, essas 2 coisas parecem quase e serem contraditórias. Né? Platão, ele nega a diferença, ele nega o múltiplo, ele nega
de uma certa maneira, de uma epistemologia inferior, aquilo que se nos é dado pelos sentidos, né? Existe alguma coisa, né, algum tipo de essência, né, que está em algum outro lugar, numa transcendência, que, de uma certa maneira, determina as coisas daqui como elas são. Badiou, na sua filosofia, ele vai também pensar, né, essa verdade, né, mas não de uma maneira transcendental, mas de uma maneira imanente, né? Ele vai trazer as questões do amor, né, para a discussão atual. É como se houvesse esses arcabouços do saber, né, que Platão instituiu 2.400 anos atrás, mas só que nessa horizontalidade das relações, né? Se Platão pensa essa relação com o conhecimento de uma maneira vertical, né? Existe alguma coisa que incide sobre nós verticalmente, né? É essa verdade, né, que vem de cima, né? Badiou, ele horizontaliza essas relações, né? O tema de hoje é o amor, né? O amor na obra de Platão e o amor na obra de Badiou. E a maneira como eu pensei em apresentar isso, nós vamos ter primeiro uma pequena aula, assim dizer, né, com PowerPoint, né, falando sobre esse tema, especialmente em Platão, né, como é que Platão cria essa discussão sobre o amor, né, e mesmo se Platão, de uma certa maneira, busca a verdade na sua obra, no amor, estranhamente, ele traz verdades, né, são diferentes discursos que se complementam sobre o amor, né, e como isso, de uma certa maneira, serve de base para Badiou lançar a sua teoria do amor. Tá? Então, eu vou começar a apresentar esse PowerPoint, né? E na segunda parte, eu leio, então, a dizer, né, a palestra, né, sobre a obra de Badiou e o amor. Betina, eu preciso que você me habilite para que eu apresente aqui. Você já está habilitado. É só você... deixa eu ver aqui. Ver se você consegue agora já. Aham, agora foi. Uhum. Bom, verdade e diferença do amor, de Platão a Badiou. O livro central de Platão que vai nos guiar é O Banquete, o Simpósio, também conhecido por esse nome, e de Badiou seria o Condition, né, ou Condições, que traz o cerne, assim dizer, dessa relação de Badiou com a verdade. Vocês vão ver que é uma verdade dinâmica, é uma verdade atualizável, né, porque ela é desprovida, assim dizer, de conteúdo, né? Aqui eu tenho um gráfico, né, geral, né, do pensamento de Platão, né? É meio assustador olhar para esse gráfico. Eu acho que ele está mudo. Deixa eu dar uma... Ele diz que o grande elemento, assim dizer, da obra, né, de Platão, Sócrates, seria o discurso. Essa é a grande contribuição que ele vai ter, né? Então, nessa produção, né, de conhecimento, de proposições filosóficas, Platão ele cria uma certa divisão entre dois mundos. Um mundo que tem a ver com o visível, ou seja, tudo aquilo que vem dos sentidos, né, dos corpos, né, que é o que ele vai chamar de opinião, é o que ele vai chamar de manifestação do particular, eu diria também da diferença, né? Tudo aquilo que é múltiplo, tudo aquilo que é diferença, que é contingente, que é impermanente, estaria, no caso, né, nesse mundo aqui, que é o que nós chamamos de realidade, né? Nós temos conjecturas, nós temos a crença, nós temos a fé, nós temos a opinião, temos os seres vivos, né? E vamos ter também imagens, né? Para vocês que estudaram aí no ensino médio, né, a alegoria da caverna, né, vão lembrar das sombras dentro da caverna. Pois bem, aqui é a caverna, né? Nós temos um mundo intermediário entre esse mundo sensível e inteligível, que seria um mundo intermediário, né? É a famosa metáxio, né? E aqui Platão vai colocar as ciências matemáticas, né, já que para ele, especialmente a aritmética e a geometria, ela vai estar de uma certa maneira entre esses dois mundos, né? Já que eu identifico na experiência elementos da matemática, né? A linha, o círculo, e estranhamente aqui está também o nosso tema de hoje, o amor,
né? E acima desse mundo, né, intermediário, naturalmente, o mundo das ideias, né? Os famosos arquétipos, né? São esses paradigmas, essas essências eternas, que é o objetivo maior de Platão: levar o homem de um conhecimento, né, de uma ocasião, de um saber de ocasião, para o conhecimento daquilo que é, né? Aí vocês vão pensar assim, né, como é que Platão coloca junto com a matemática o amor, né? Está aqui algo que, de uma certa maneira, tem uma natureza mundana, né, subjetiva do homem, né, das relações, da sexualidade, do prazer, né, da beleza dos corpos, né, mas, ao mesmo tempo, suspenso entre aquilo que é eterno, que é imutável, que é absoluto, que é o da experiência, né? Platão, ele creu que esse é, né, que nós podemos chegar no da coisa. E o amor, né, você vê que ele não é esse ele não é uma ideia, mas ele é um caminho para essa ideia. Eu vou ter aqui, de maneira assim bem de superfície, né, o cerne da filosofia de Badiou, né? Badiou, ele vai acreditar nessa verdade, né? E ele também vai se apoiar na matemática. Vocês podem ver que eu estou aqui numa construção que lembra muito, né, a teoria dos conjuntos de Cantor, né? E vai ser a partir, né, de uma construção de 4 procedimentos genéricos ou procedimentos de verdade que ele vai construir toda a sua filosofia, né? O que seriam esses procedimentos? Tem a ver com a inclusão do homem naquilo que ele vai chamar de humanidade. Esse H aqui, né, tem a ver com humanity, né? O que nos insere nessa humanidade, nessa proposição de discurso de verdade da humanidade, tem a ver com a política, tem a ver com o amor, tem a ver com a poesia, a arte, e tem a ver com a matemática, com a ciência. O amor das 4 verdades, né, para Badiou, é aquele que dá realmente voz ao indivíduo. É onde o indivíduo se insere. Roberto, eu acho que a gente não está te ouvindo. Roberto, a gente está com dificuldade com o teu áudio. O seu áudio ficou interrompido. Opa. Minutinhos. Se eu puder repetir um pouquinho. Espera aí, só um segundo aqui. Ups. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar. Voltei. Ótimo, estamos te ouvindo. Ok, deixa eu voltar aqui à apresentação. Bom, voltando aqui a essas verdades de Badiou, né? Diferentemente de Platão, essas verdades são vazias, né? Elas são desprovidas de conteúdo, são desprovidas de essências. Por serem vazias, elas podem ser atualizáveis, né? Elas podem ser atualizadas, né? Elas estão inseridas numa dinâmica, numa revisão constante. Então, ou seja, é uma verdade do devir. É uma verdade que se propõe a sempre estar, de uma certa maneira, numa atualização, numa revisão dos seus conceitos. O pensamento de Platão, ele tem que ser, eu acho que, de uma certa maneira, visto e revisto. Um aspecto também corretivo, né? O Nietzsche, quando escreve sobre Platão, ele diz que era um rapaz de grandes pretensões, de grande potencial, mas infelizmente ele quis corrigir demais a realidade, né?
Mas a gente tem que também lembrar, né, que essa cidade, né, que era talvez esse lugar mais interessante para se estar no mundo no século IV, na Grécia, é a mesma cidade que condena Sócrates, né? Sócrates, eu acho que mais do que ninguém representa a diferença dentro da sociedade grega, né? Ele não é só a diferença. Sócrates é um outro, é o grande outro dentro dessa sociedade, né? E por isso mesmo foi condenado à morte, né? Entramos aqui no amor, né? Nós temos esse amor primordial, né? Isso aqui seria a teogonia, o mapa da teogonia de Hesíodo, e Eros é um dos primeiros deuses, né, que nós vemos aqui aparecendo nesse panteão grego, né? Esse Eros, ele é um elemento mediador. Eu não estou ouvindo o Roberto. Sou só eu ou vocês Não, também não escuto, não. Tá com um Não, problema no tá áudio. havendo um problema com o som dele. Tá com um problema no Nome áudio. aparece. Vocês estão Roberto, com problema? Sim, eu estou aqui. agora voltamos a te ouvir, mas se você puder repetir desde Eros, a gente agradece. Ok, claro. Eros é um deus primordial nessa teogonia, né? E ele tem a ver com uma espécie de um elemento de coesão, né? Ele é o primeiro deus que aparece, né? Nós temos Uranus, nós temos Gaia, e a primeira criatura divina, né, é esse Eros. No sentido que ele media, ele é uma pulsão, né? Ele é uma conexão, né? E que faz, de uma certa maneira, uma certa organização de todos esses seres, né? Caos é não ser, cosmos é um ser organizado, né? E Eros é o mediador de... Para mim sumiu de novo o som, para vocês também. Também. Eros é o mediador, e aí eu perdi. Eu acho melhor avisar ele que está tendo esse delay com o som. Será que ele está nos ouvindo? A filia, a filautia. Roberto, novamente eu vou e te pedir para retornar um pouquinho, que a gente está ficando, às vezes, com lapsos no áudio. Você estava ainda falando sobre Eros, que eu acho que é um tema caro para nós. Se você puder voltar, né? Eros como ligação, conexão, e a partir disso. Te agradeço. Ok, eu volto. Eros seria quase que um princípio, assim dizer, de união, de coesão, né? Mas também de ordem, né? Ele traz consigo uma certa construção de racionalidade. Daí o elemento cosmos, que se instaura a partir de caos, né? Com cosmos... Tem que avisar que algum problema está acontecendo no áudio dele, que está sumindo. Ele talvez tenha que... O Roberto, você está usando fone de ouvido? Essa Grécia. O Roberto, novamente a gente perdeu aí a sua fala. Você está com microfone ou não? Não estou. Eu estou falando como eu dou aula, normalmente. O que será que está acontecendo? Porque volta e meia a gente fica com esse lapso, aí a gente perde o que você está falando. Ninguém... Que estranho. Pois é. Talvez se desligarmos as câmeras, melhore a transmissão dos dados. Quando tem muitas câmeras ligadas, ficam muitos dados passando. Isso é verdade. Cai a qualidade. Desligar a câmera e o microfone. Vamos experimentar desligar o áudio e a câmera, então. Todos nós, menos o Roberto. Exato. Vamos lá. Ok, agradeço aí. Bom, eu estou falando dessa passagem, né, de caos para cosmos, né, de algo que é uma passagem, né, essa palavra caos quer dizer isso, passagem, né, de uma transição daquilo que é não ser, daquilo que é disforme, né, para aquilo que é uniforme, para aquilo que é racionalizado, né? Existe uma racionalidade nesse cosmos que se apresenta aos olhos, né, dos gregos. E Eros, né, esse deus, né, é esse elemento de coesão, é esse elemento de união dessas criaturas, assim dizer, que aparecem, né? Esse amor na antiguidade, ele vai se apresentar também de uma maneira plural, né? Nós vamos ter o Storge, né, que tem a ver com essa construção do amor
familiar, especialmente, o amor do homem pela mulher, o amor do homem pelo seu filho, pelos filhos. A filia, que seria a amizade, né? Que é um amor desinteressado, é um amor virtuoso, né? A filautia, que seria o amor próprio, que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Amor próprio demais, a gente sabe que não é uma coisa muito indicada. O agape, que vira depois na história, né? Esse amor cristão, esse amor ao Deus, mas que tem a ver aí com uma certa noção, uma certa construção de autossacrifício, né? Ele se caracteriza pela ausência de reciprocidade, né? E esse amor que escreve Platão, Eros, ele é associado ao desejo, à atração física, né? Ao prazer e ao sexo propriamente dito. Mas Eros também é associado à loucura, à mania, né? Esse homem grego, né, que ama, ele ama porque ele é possuído pelo deus Eros, né? É como se fosse quase que uma sessão assim kardecista, uma sessão de candomblé, né, no qual aquela pombagira baixa, né, e que toma posse completa daquele homem. Essa é a força de Eros, né? Nós temos uma palavra em grego que é menos, né, que é essa força, esse calor desse deus Eros. É a palavra menopausa, né, que tem a ver com essa sessão desse calor do amor, né? Esse Eros possivelmente era a emoção, eu diria assim, mais intensa, mais plena que poderia experimentar um homem grego. Quando nós falamos de Eros, nós estamos falando especialmente dessas relações da pederastia grega, né? Tem uma coisa que é extremamente particular e interessante, né, nessa construção de Eros, é que é um tipo de amor, é um tipo de construção que se baseia, antes de mais nada, na não reciprocidade, né, e pela simetria. A simetria, porque ela lida com duas partes distintas, né? Eros tem a ver com esse amor masculino, né, de um homem mais velho, de um cidadão, de um Erastes, por um jovem grego que seria o Erômenos, né? Não recíproco porque um é o amante, o Erastes, e o outro, o Erômenos, é o amado, né? O amante ama o amado. O amado, ele não pode amar esse amante em retorno, né? Isso parece uma coisa meio contraditória, né? Como é que o amor grego, né, o mais intenso, se baseia, antes de mais nada, numa não relação? A gente vai ver que em Badiou também esse amor não é uma relação. Eu tenho aqui algumas imagens, né, desse amor, né, masculino especialmente, né, e ele se difere muito assim na construção porque ele tem uma força quase que iniciática, né? Esse jovem precisa desse homem mais velho, né, mesmo se ele o recusa, mesmo se está na sua função de efebo recusar os avanços desse mais velho, mas vai ser por essa relação que ele vai ter uma emancipação, a cidadania, ao conhecimento, a caça, a luta, a filosofia, a matemática, a astronomia. Platão escreve o seu Banquete, né, o seu livro mais importante sobre o amor. Ele tem um nome em grego, né, o simpósio, ou a cerca do amor, né, symposion eperi erotos. E essa tradução, simpósio, é uma tradução meio errada, né, porque o simpósio tem a ver com bebida, né? Potom, em grego, quer dizer beber. Então, simpósio seria beber juntos, né? Estranhamente, né? Nós estamos dentro do mundo de Platão, né? Esse simpósio, esse banquete, ele reúne 7 simposiastas, né, 7 personagens ilustres, e eles decidem por um tema, que vai ser, no caso, Eros, o deus do amor, né? E a primeira coisa que eles fazem nesse banquete seria parar com o vinho, né? Você vê que existe aí já em Platão uma certa medida, né, de querer controlar, assim dizer, esse discurso, né, para que ele seja o quê? Sóbrio, né? É uma verdade que se instaura já pelo signo de Apolo, pela linearidade do discurso, pela clareza das palavras, né? Aqui eu tenho uma cena de um real simpósio, né? Isso aqui é um afresco. E aqui eu tenho uma frase, né, que é repetida, né, ao longo do banquete, né? Halepata kalá, né? As coisas belas são difíceis, né? O belo é difícil, né? E há uma associação direta, né, entre essa beleza, né, na filosofia de Platão e Eros. Eu tenho aqui algumas imagens, né? Eu vou passar assim, falando muito brevemente sobre esses discursos. O primeiro vai ser Fedro, né, que fala de Eros como sendo o deus mais antigo,
né? É graças a Eros que nós temos a beleza. E ele fala também de uma certa construção de caráter, né? Da virtude em cima de Eros. O segundo vai ser Pausânia, que traz já para a gente uma certa dualidade, né? Entre esse discurso amoroso, né? Eros como sendo em íntima relação com Afrodite, né? E essa Afrodite, ela não é una, ela é dual, né? Existe uma Afrodite celeste, né? Uma Afrodite a ver com a racionalidade, a ver com a beleza, uma Afrodite cósmica, e uma Afrodite pandêmia, vulgar, né? Que tem a ver com a reprodução, né? São essas duas polaridades de Eros, né? O que é interessante nós levarmos em conta nesses discursos de Platão é que são teorias reais que aconteciam, que rolavam, né? Nessa Grécia do século V, né? E que contribuem, de uma certa maneira, né? Elas vão criando aí, assim, crescendo, né? Até chegarmos no discurso de Sócrates. O próximo, Erixímaco, né? Que é um médico, né? Que fala dessa questão desse Eros aí, na saúde dos corpos, na saúde da cidade. Aristófanes é um dos discursos mais conhecidos do Banquete, e ele traz para a gente essa construção dos andrógenos, né? Ele vai vir com esses 3 pares de andrógenos, né? Que seriam que são 2 corpos fundidos em um, né? Eu vou ter um par de andrógenos que seria homem com homem, um outro homem com mulher e um terceiro mulher com mulher, né? Mulher com mulher associada ao elemento terra, homem e mulher à lua e o homem com homem ao sol, né? Essas 3 pares, né, de criaturas possuem uma certa arrogância. Zeus separa essas criaturas, né, e elas passam a vida inteira buscando essa outra metade, né? É um amor de falta, né? É um amor que carece dessa outra metade para chegar à sua plenitude. Isso aqui é muito associado a essa construção que nós temos aí da alma gêmea, né? Essa alma que busca a sua outra metade para se completar. Eu não sei se isso é muito bem visto por Platão. Eu acho que Platão aqui está tirando sarro de Aristófanes, né? Eu acho que você buscar uma outra parte que é você mesmo, eu não sei se isso tem muito a ver com Platão. Agaton traz para a gente, né, um discurso sobre Eros, sendo o deus mais jovem, e chegamos finalmente ao discurso de Sócrates, que é o mais importante, né? O que a gente vai ver aqui com esse discurso de Sócrates é, antes de mais nada, uma ascese, né, que parte, né, de uma certa construção de um amor corporal, né, um amor sexual, né, e desse múltiplo, né, desse amor a diferentes corpos, ele chega nesse ele chega nessa beleza, né? Mas o que é interessante aqui é que Sócrates, né, toda essa informação que ele traz para a gente sobre o amor, ele aprende de uma mulher. E é um personagem muito interessante, chamada Diotima de Mantineia, né? Diotima era uma sacerdotisa e é quem inicia Sócrates os mistérios do amor. Nesse mito que conta Diotima, Eros não é um deus, Eros é um daimon, né? Ele é filho de um deus com uma mortal. Eu tenho aqui uma pintura, né, que traz esse encontro do deus Poros com a mortal Penia, né? Os dois se encontram no dia que nasce Afrodite, né? Nasceu a deusa Afrodite, a deusa da beleza, a deusa da sexualidade, a deusa do amor. Os deuses são todos convidados e Poros era um deus belíssimo, né? Ele se embebeda e ele fica meio que adormecido, meio que acordado. E aparece, né? Junta-se a ele Penia, né? Poros em grego quer dizer passagem, expediente, plenitude, riqueza. E Penia, essa mortal, quer dizer carência, pobreza, ausência, né? A Penia se junta a Poros, nasce aqui o nosso Eros. Então esse Eros, esse daimon, ele tem uma parte que é humana e uma parte que é mortal, né? Então, ou seja, metade desse daimon, desse Eros, tem algo que lhe carece, né? Assim dizer, de uma plenitude do divino, porque ele excede, às vezes, o lado emocional, o lado humano, né? E vai ser esse daimon, assim dizer, que vai conduzir Sócrates nessa escala do saber. Lacan faz uma anotação muito interessante aqui, nessa construção desse mito, né? Que ele diz que
o objeto de desejo aqui é o homem, né? O elemento ativo da relação seria a mulher, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o imaginário do grego, né? A mulher na Grécia, ela tem esse papel realmente ativo, sexual na relação, muito mais que o homem, né? Aqui eu tenho uma representação desse daimon, né? E nós vamos ter, depois disso, essa outra parte do discurso de Sócrates, no qual ele diz que, iniciado pela Diotima, que ele tem que, desde cedo, né, de uma certa maneira, apreciar a beleza não só de um corpo, já que a beleza de um só corpo aprisiona, né? Ele tem que se dedicar à beleza de vários corpos. Mas ele tem que também, de um certo momento, entender que esses corpos se assemelham, né? Eles dividem dessa mesma beleza, mas que ainda não é possivelmente a beleza que ele estaria procurando, né? Esse daimon o leva a promover discurso sobre a beleza desses corpos, e da beleza dos corpos ele passa para a beleza das leis, para a beleza das artes, né? E aqui tem essa sese desse jovem, né, que vai se abstraindo dessa beleza física, corporal, ilusória, né, até chegar essa ideia de belo, até chegar àquilo que nós diríamos assim, o belo em si, né? Ou seja, da pluralidade nós chegamos ao um, né? Isso tem muito a ver com esse grande arcabouço da filosofia platônica, dessa construção do um da verdade, né? E nós achamos assim que quando Sócrates termina o seu discurso, assim, que nada há mais a dizer, né, sobre essa questão do amor. Mas esse que adentra Alcibíades, né? Alcibíades era o jovem mais lindo dessa Grécia do século V, século IV. Aliás, a situação do simpósio é no século V, não no século IV, né? E vocês veem que ele adentra, né, esse simpósio, né, carregando consigo toda uma simbologia dionisíaca, né? A nudez, a beleza, o vinho, ele está completamente embriagado. E aqui nós vamos ter um discurso extremamente inusitado sobre a verdade do amor. Ele fala do seu amor por Sócrates, né? Ele fala dessa construção do seu eu a partir desse outro, né? Se o tema, né, do Instituto Cultural Freud desse ano é eu e o outro, nós vamos ter aqui, de uma certa maneira, um primeiro grande germe de subjetividade na obra de Platão, né? Porque essa verdade de Sócrates, ela só é vista através de Alcibíades. E o que ele traz como construção de verdade é uma verdade que é completamente diferente da sua, né? Eu falei que no início, né, dessa parte aqui, dessa primeira parte da palestra, que Sócrates é o grande outro na sociedade grega. Pois bem, essa verdade do grande outro, que é Sócrates, ela advém a partir do discurso de Alcibíades. Existe uma, não só assimetria, né, uma não reciprocidade, de uma certa maneira, mas antes de mais nada, dois aspectos aqui disjuntivos, né? Não são duas partes que se relacionam, são duas grandes diferenças que se encontram, né? Então você vê que nessa obra de Platão tem alguma coisa que abstrai esse amor da experiência, né, e chega a esse um, a esse supra-um, e ao mesmo tempo, no discurso de Alcibíades, né, uma verdade no amor que pela primeira vez está no sujeito, né? E é isso que vai ser, de uma certa maneira, a grande inspiração para essa construção do amor em Alain Badiou. Badiou, no Conditions, ele vai lançar, né, esse arcabouço teórico, mas ele tem um outro livro chamado Éloge de l'amour, né, ou Ode ao Amor, onde ele traz esses pormenores, né, do seu pensamento sobre amor. Ele é diretamente inspirado na filosofia de Lacan, e também na poesia de Arthur Rimbaud, né? Ele tem como carro-chefe assim do seu pensamento uma máxima num poema de Rimbaud que ele diz: l'amour est à réinventer, né? O amor é a reinventar, né? E é isso agora que é o tema, finalmente, aí sim, da minha palestra. Bom, eu vou começar agora com esse trabalho em cima desse pensamento de Alain Badiou sobre amor, né? Só um segundo. A obra de Alain Badiou dialoga com diversos momentos da filosofia, mas em especial com a obra de Platão na questão do amor como ideia, como um construto mental simbólico
só que na e a partir da imanência, na realidade da experiência. A análise e atualização do uso das premissas platônicas que embasam o pensamento de Badiou, como o real como lugar de imanência das questões subjetivas e a ideia como ideal de transcendência no real, na sua aplicabilidade positiva e fonte de referência à subjetividade, servem de base também para identificar o amor. Há um momento transversal por excelência entre a obra dos dois filósofos, Badiou e Platão. Seria esse encômio de Alcibíades no banquete. A verdade e diferença do amor entre Alcibíades e Sócrates é publicamente anunciada aos participantes do simpósio como um discurso do dois, calcado a partir da impossibilidade, da diferença e contradições relacionais entre as partes. Amado e amante, nessa história, são papéis que se perdem e se confundem no real dos afetos do personagem. Se na pederastia grega, o mais jovem é sempre o amado do mais velho, há uma total inversão desses papéis. Alcibíades é o amante de Sócrates, Sócrates o amado de Alcibíades. O que vemos na mais personalizada declaração de amor da obra platônica é a identificação em que o outro é o absolutamente identificado como outro. São as raízes de uma primeira subjetividade, possível real diferença nos personagens. Sócrates e Alcibíades são condutores e protagonistas de suas identidades de um amor imanente, latejante na sua individualidade. Há uma certa desorganização, um desconforto estratégico no interior do encômio de Alcibíades, que constrói a própria diferença e uma outra noção de verdade dentro da obra de Platão, produzindo uma série de deslocamentos, espaços vazios que se propagam no dever da obra, que ecoam nos escritos de Badiou sobre a questão. O que Platão percebeu de maneira inaugural foi a força do amor como para o saber. Seu potencial de nos... Opa, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim, estamos ouvindo. Ok. A tela ficou meio doida aqui. Ok, vamos continuar. O que Platão percebeu de maneira inaugural foi a força do amor como condição para o saber. Seu potencial de nos levar para além de nós mesmos. Seja pela mania, loucura, ou ainda como nesse delírio no banquete, onde as impressões sensíveis são imagens de um modelo hierarquicamente superior e eterno, onde a imutabilidade e permanência são as referências para os particulares sensíveis que do divino participam. Conduzir os homens para além da mera realização de seus desejos e sexualidade é o objetivo de Platão na sua pedagogia dos sentidos. A resposta ao jogo erótico entre as partes, amados e amantes, era a experiência emocional mais forte que o homem grego poderia experimentar. Esse estímulo inicial de um efebo ao homem mais velho era o início da relação pupilo-mestre, a base para uma cooperação intelectual mais intensa, artifício usado por Platão para iniciar a digressão filosófica em tantos de seus diálogos. Platão escreveu sua obra como um pensador centrado nas questões do seu tempo, ora como um revolucionário a tentar se sobrepor à tradição didática iniciada por Homero e os poetas arcaicos, ora como um crítico refletindo sobre como deveria ser vivida a vida, da melhor e mais maneira e justa. Ele será, por excelência, o filósofo que terá Eros como seu mediador direto na formação deste homem grego na Atenas do século IV, reescrevendo os códigos de corte da época em busca de novos critérios de verdade sobre a questão. A erótica platônica apresenta-se como um processo de conversão, tanto para o discípulo quanto para o mestre, na busca do que lhe falta, o caminho à verdade. Platão e Badiou são como pontas de um mesmo iceberg. Passado e presente são as extremidades do pensamento filosófico sobre a questão. Numa entrevista datada de 99, Badiou diz permanecer convencido de que as questões com as quais Platão estruturou aquilo que é conhecido por filosofia são as corretas, e que o mundo das verdades, tudo ponderado, tem mudado muito pouco desde essa invenção. Vivemos e amamos de acordo com essa ideia, consoantes com a sua transcendência como um valor universal. O amor é a brecha de descontinuidade no presente, o novo que se insere no contínuo do tempo. Assim amamos. Para o autor, Badiou, Platão formulou uma operacionalidade do pensamento, uma filiação do saber a uma proposta específica de pensamento e de criação da verdade. A concepção de Badiou adicionaria aqui outro óbvio arremate. As coisas se apresentam como de fato são, justamente porque se abandonou a elaboração da ideia do valor metafísico, o que possibilitou a transformação do mundo em outros mundos.
e a reinvenção do amor também. Ou seja, pelo fim da metafísica, nós adentramos aí sim a produção do saber, o desdobramento do saber. A reinvenção do dois do amor e a sua relação com a verdade e a diferença são as premissas da análise para se investigar uma das 4 condições da filosofia, juntamente com a política, a ciência e as artes, reconhecidas por Badiou, o amor, e suas correspondências com outros pensadores da contemporaneidade. Essa investigação se dará em um primeiro momento, identificando na produção do autor as bases teóricas do seu sistema, que alicerçam e solidificam a compreensão do pensamento e do tema proposto. Desterritorialização, experimentação e revenção são as palavras-chave do amor badiouiano. A filosofia, para o autor, é a sua grande tradutora deste processo causado pela ruptura do encontro amoroso. O primeiro momento que Badiou traz a questão do amor é numa obra importante da sua produção, chama-se O Ser e o Evento. A partir dessa obra, uma atenção dada à política desdobra-se em outros campos e domínios da produção do homem, da ciência, da arte e do amor. Ainda que a questão da ontologia é um tema central do livro. Será após a publicação que o discurso sobre o amor aparecerá com mais frequências em reflexões e escritos e entrevistas. A política, para o autor, é o inverso do amor, já que esta começa onde aquela acaba. A política é um ajustamento, sempre singular, entre a liberdade e a igualdade. O amor é a própria incompatibilidade não negociada, mas aceita, ajustada e reconfigurada. O amor e a política, para o autor, encontram-se como uma das condições para o discorrer filosófico, já que ambos versam sobre verdades, mesmo possuindo valores em sentidos inversos. Se o primeiro parte da diferença individual ou da disjunção para o universal, no caso do amor, ou seja, a partir do descobrimento da verdade no sujeito, a partir do sujeito, eu chego num conceito universal sobre o amor. No segundo, na política, nós partimos do quê? Do coletivo para o indivíduo. Então, são dois opostos, assim dizer, que se conversam. No amor, diferentemente da política, não há negociação ou ajustamento dessa verdade, senão em legislação interna à relação amorosa. Ou seja, o amor não é norma, é regra, é um acordo. Relação esta que lança o dois do casal numa categoria transitiva, como sujeitos de uma verdade, que representa um desvio em relação à ordem do mundo. A partir do surgimento do dois, um sujeito do amor é possível. Sujeito não como tradução do individual humano, mas de uma subjetividade encarnada. Esse sujeito, quando sujeito de um processo de verdade, em suspensão entre um acontecimento e a sua unicidade. O encontro amoroso é uma ruptura com o estado de situação. Na sua obra de 92, Condition, as portas do pensamento de Badiou abrem-se formalmente para o tema, inaugurando um percurso de resgate e valorização de um dos temas caros desde o primeiro platonismo, o amor. Se o tema até então não tinha recebido devida atenção e foco do autor, seus seminários, entrevistas e obras perpassam esse amor frequentemente e transversalmente. O amor se entrelaça com uma noção de desgoverno, de afiliação e transformação. É o que torna possível, no mundo real das relações, a relação entre a diferença e a verdade no pós-acontecimento. Esse acontecimento se dá no encontro amoroso, se dá no momento que essa palavra eu te amo é pronunciada entre essas duas partes. Estabelece-se assim uma categoria condicional para o fazer filosófico. Um desvio novo à ordem do mundo se inaugura, longe das amarras do ser, entranhados num processo de verdade. Ao dar as mãos ao filósofo Sócrates na busca pela realidade subjetiva e intransferível dessa experiência, lembra-nos autor do processo e procissão da experiência no amor. Aquele que segue o caminho da revelação total deve começar numa tenra idade a ser levado pela beleza dos corpos. Está no discurso de Sócrates. O objetivo maior de Badiou parece ser o esforço de se identificar e expor a profundidade e potência de toda e qualquer inovação no amor, indo além da mera identificação do mesmo, ou da mera subtração do particular na busca de uma verdade universal. A filosofia, para o autor, é algo vivo e orgânico, que busca e se reinventa ao buscar, nas condições que lhe são pertinentes, sua própria causa e razão de ser. Construção e reinvenção de si mesma. Citando Arthur Rimbaud, o amor é para se reinventar, sabe-se bem.
contra qualquer zona e segurança, né, qualquer zona de conforto, perdão, e segurança do pensamento, a visão do Badiou do amor vem ao nosso auxílio, já que em sintonia com o ritmo e fluxo das transformações do mundo contemporâneo. Citando o autor. Isso, o amor, não pode ser uma defensiva pela simples conservação das coisas. O mundo está, efetivamente, cheio de novidades, e o amor deve ele também ser pego pelas inovações. É preciso reinventar o risco e a aventura contra a segurança e o conforto. Eu tenho aqui algumas coisas sobre a filosofia, especialmente na questão da verdade, né? Para Badiou, não há verdade fora do campo da presença, ou seja, no horizontal das relações. Para que tal categoria operatória de formulação de verdade sobre a vida exista, é preciso criar um campo ativo e vazio no pensamento para abrigá-la. O vazio aqui em questão é o próprio fazer filosófico na suspensão temporal da reflexão, equacionado em ficção do saber, ativo na recriação poética do mundo. Será nesse espaço intermediário que a filosofia agarra e amarra a verdade, subtraindo-a do plano da experiência. Um ato, um salto do pensamento para a existência. Caberá à filosofia fazer existir da verdade. A verdade é a verdade, diz o filósofo. Há uma sintonia entre a prática filosófica e o seu tempo real, já que é ela quem nomeia, através de si mesma, o sistema discursivo das condições. Cabe à filosofia separar o sempre do tempo, o perene do passageiro. O eterno há que ser extraído do temporal das quatro condições, né? Amor, matemática, política e as artes, instaurado na recomposição de verdades. A filosofia é a prática que extrai da repetição enfadonha dos dias o inusitado do homem, sua inserção na reinvenção de um possível universal contemporâneo, sintonizado com as práticas da atualidade. A filosofia caminha para o autor em direção contrária à religião. Se essa dispõe da continuidade entre as verdades, né, ou seja, a manutenção do mesmo, esses postulados na circulação temporal do sentido, a filosofia identifica a nova face de uma verdade, ou a quebra da verdade. Subtrai dela sua compossibilidade com o indizível, com o indiscernível, com o inominável, com o genérico. Ou seja, essa verdade ela é despovoada, ela é completamente vazia. Né? Se ela tivesse algum tipo, né, de produção, de dogma, né, de conceito específico, ela seria normativa. Né? E não é esse o objetivo do Badiou. Badiou identifica princípios na matemática, na música, no amor, nas revoluções da política. A filosofia fabrica princípios a partir desses princípios. Formula a constituição da exceção que brota da verdade. É o salvo-conduto da verdade para além da opinião corriqueira, dos jogos de linguagem e da desconstrução. O mesmo do mundo é capturado pela opinião, reflete-se na prática do questionamento transmundano, aprisionado pelas práticas democráticas do mesmo. Há no filósofo a tarefa de identificar e ativar a solda das verdades no transversal dos dias, já que a filosofia nada apresenta, ela apenas reconhece, elege. Isso é uma diferença grande entre Platão e Badiou. Né? A filosofia em Badiou, ela identifica as transformações. Né? Em Platão, ela impõe. Né? Ela oferece as transformações. A filosofia, para Badiou, possui um valor de disciplina, mas sem objeto próprio, que recebe de suas condições os objetos subtrativos a partir de uma situação ou de uma lógica de uma situação. Mas o que acontece ao que Roberto, você está mudo. eu acho que ele também não está nos ouvindo. Ele não está nos ouvindo. Roberto está mudo. O acontecimento é essa quebra, assim dizer, desses status, desses procedimentos. Sim? Você ficou mudo novamente. Teve novamente um intervalo. Se puder voltar um pouco. Ok, eu estou começando uma nova parte agora, seria o acontecimento em Badiou. Tá? Essas quatro condições da filosofia, para Badiou, né, se articulam ao redor da possibilidade de um acontecimento. Mesmo que as quatro verdades selecionadas pelo autor não sejam as únicas manifestações dignas de análise, né, existem outras verdades, são ainda assim aquelas com pretensão universal, cujos valores globais causariam ressonância além daquelas propostas por outros sistemas, como a teologia, a psicologia, o trabalho, o direito.
Badiou concentra-se na identificação dos processos articulados ao redor e a partir da eclosão desse acontecimento. A verdade pós-acontecimento é o que pavimenta o caminho para um pensamento atualizado e, consequentemente, histórico da filosofia sobre as práticas discursivas em questão. É o transcendental do homem que se transcodifica pelo acolhimento filosófico da eleição da erupção de uma nova verdade. É quando o pensamento, o homem, a ação e o tempo estão finalmente irmanados na imanência do evento, na edificação ontológica do múltiplo de exceção do decorrente da verdade aceita. Se toda a situação é estruturada pela repetição dos fatos, o acontecimento é o sem precedente, é o extraordinário, é o inusitado. É o que nos evidencia o genuíno e o impredicável da verdade. É o que reformula, é o que dá uma rasteira, assim dizer, na verdade. O que seria esse acontecimento no amor? Nós vamos ter aqui em Badiou duas noções de acontecimento. O subjetivo, que seria o encontro amoroso, que se dá entre duas pessoas, mas também uma quebra, assim dizer, nesse sistema de conhecimento do amor. Para Badiou, Lacan é um acontecimento dentro da verdade do amor. Quando falamos em acontecimento no amor, pensamos no encontro entre casais, na consagração deste pacto de diferenças através do enunciado como eu te amo, nós nos amamos, você me ama. Estamos sempre no campo do individual e do particular, na erupção do dois na sua explícita horizontalidade. O amor se efetiva pelo excesso e contágio de um sobre o outro um, que é o outro. Mas há que se pensar também, segundo Badiou, o que pode ocorrer na alteração universal do procedimento genérico do amor através de alguns autores, alguns sistemas de pensamento, que contribuíram ativamente no estabelecimento de novos horizontes conceituais dentro da questão da verdade do amor. Platão, certamente, inaugura a primeira grande escrita, a primeira grande produção de verdade sobre o amor no Banquete, ao confrontar encômios, esses discursos sobre o amor tão díspares e sonantes quanto possíveis para a sua época, ele abre bifurcações e transversalidades na verdade de Eros. Com Platão, vemos a dialogicidade entre o universal, nesse um proposto por Sócrates, e os particulares propostos pelos outros encomiastas, em especial no discurso de Alcibiades. Mas se há para Badiou um outro vazio inaugural e conceitual que se abre num passado recente sobre o tema, este vazio ativo refere-se à obra e pensamento de Jacques Lacan. Seguramente a maior influência nas análises do autor sobre a questão. Lacan seria um real acontecimento para Badiou nesse universal genérico do amor, mesmo que o tema não seja um ponto central de sua obra e pensamento. As alusões feitas pela psicanalista atravessam perpendicularmente a verdade do amor, ainda que a psicanálise possa ser, por vezes, considerada como um aparato instrumental específico da opinião que se reclina sobre práticas institucionais específicas. E não seria isso, talvez, questiona Badiou, o trabalho de um filósofo, que ao levar em conta o estrutural da opinião sobre uma verdade, contribuir com enxertos e considerações no vazio do espaço da questão, na procura de abrigo de novas compossibilidades. Há algo de inusitado nessa eleição de Lacan como um teórico sobre o amor, mesmo que isso seja feito a partir de um olhar sobre as condições da filosofia, já que o valor atribuído por Badiou a Lacan o faz recriar e recompor a verdade sobre o tema. Lacan se lança e relança no diálogo com Platão a partir do Banquete. Isso está no seminário número 8 de Lacan. Badiou identifica também o status de um acontecimento, tendo sido Lacan o primeiro a identificar a questão do dois no amor, o que atualizou o valor de verdade desse procedimento genérico, anteriormente corrompido pela eleição do um da metafísica platônica na tradição do pensamento ocidental. O que seria esse dois a partir dessa visão de Lacan do amor? É que esse dois não perfaz um. Nós pensamos o amor como sendo um mais um que cria dois. Mas o dois me dá a ideia do casal, me traz a ideia do um. Esse dois aqui, no pensamento de Lacan e Badiou, ele tem a ver com duas unidades distintas, dois aspectos disjuntivos que se encontram, mas que permanecem distintos. Esse um e um não perfaz um dois junto, é um dois separado. Este e um outro este. O acontecimento no amor é ligado à noção de indiscernível e indecidível, já que nada nele o justifica como verdadeiro ou falso, válido ou inválido. Badiou clama a necessidade do jogo, apostar que um fato seja a quebra à regra, ao axioma de verdade.
Agora, finalmente, adentrando a questão do amor. O amor, para Badiou, é o conhecimento do outro como diferença, como este realmente se apresenta a partir de si próprio. O amor é um procedimento de verdade único e insubstituível, já que ao nos relacionarmos com a diferença como diferença mesma, a partir de sua condição e identificação, nos fazemos assim inteligíveis um para o outro e para nós mesmos no exercício do amor. O amor é a construção de um mundo, a partir dessa condição disjuntiva entre o um e o outro, o mundo do dois. A pertinência experimental do amor é a sua capacidade de inferência criativa no mundo visto pelo dois. Uma disciplina. Uma constituição não de um com o outro, mas a partir da figura do dois, de se habitar e povoar um espaço mútuo, eleito e edificado pelas diferenças que se refletem, se relacionam e se compõem disjuntamente. Há na contingência do encontro particular amoroso um caráter absolutamente inusitado, que beira a suspensão contingencial da vida, uma insurgência a favor do tempo individual e subjetivo, uma passagem para uma certa construção de eternidade. Inscrever esse amor microscópico, atômico, na sua duração e na sua possível significação universal, é provar que o eterno possa existir no mesmo tempo que a vida, inscrevendo essa verdade subjetiva no procedimento genérico. O que nos inscreve nesse código da humanidade, para Badiou, é o nosso adentrar essa questão do amor, esse amor como ideia, esse amor como idealização. Vivemos e amamos de acordo com esta ideia de transcendência universal, levados pela ideia de amor pelo próprio amor, inserindo a possível continuidade do novo no contínuo do tempo. Se há um critério possível para separarmos o novo do contínuo, a verdade da opinião no amor, é que ele pode nos conduzir em instâncias de uma experiência fundamental do que é, a fundo, a diferença. A ideia de que se possa experimentar o mundo a partir do ponto de vista da diferença. Eu não sou esse outro, né? O que eu sinto não é o que a outra pessoa sente. São duas experiências distintas, incontornavelmente separadas, únicas. Não há objetividade no amor, já que se assim o tratássemos, estaríamos na soma de dois indivíduos, em metades que se fundem e confundem, nos remete ao discurso de Aristófanes dos andrógenos. A soma de um mais um confunde e nuda. O transbordamento, que não vai além da negociação de duas individualidades. O movimento do amor é ligado e condicionado ao outro, mesmo que o movimento do amor aconteça sobre si mesmo, que o seu paradigma, roteiro e deslocamento, lhe advenha do dois do amor. O amor não é uma relação. Sua verdade e sua totalidade lhe são também incompatíveis, pois dão-se no vazio do enigma das posições 1 e 2. Amado e amado. Amado e amada, 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 whatever. Né? Calcando-se na incompletude do indeterminado ontológico que está no ser do amor e no imperativo de sua fidelidade ao seu acontecimento, o que é libertador. O real do sexo aprisiona, ilude, nos faz criar a ilusão de universal. É o primeiro estágio da escala de Sócrates, né, pelo ensinamento de Diotima. A mediação corporal e o gozo estão sempre na construção de um discurso monográfico, imerso na fictícia aventura de um estado fusional que nunca acontece. O sexo não une, separa. Que você esteja nu, colado ao outro, é uma imagem, uma representação imaginária. O real é que o orgasmo te leva para longe, muito longe do outro. O real é narcísico, o elo imaginário. Né? Essa é uma frase do Badiou, no Elogio de l'amour, mas que tem muito a ver com Lacan. Né? Lacan diz que la relation sexuelle n'est pas. Il n'y a pas de relation sexuelle. Não existe uma relação sexual. O que há é um corpo sentindo os efeitos de um outro corpo. Né? Não existe o um da relação, mas sim o aspecto disjuntivo. São duas experiências distintas. Né? Não há nunca o mesmo, assim dizer, na relação. O amor em Badiou é uma verdade como operação. O trabalho de um sujeito que, fiel à irrupção de uma ideia no mundo, extrai suas consequências e assim transforma o seu mundo. E além do mundo, é a lei do mundo no seu pensamento, é a permanente transformação daquilo que é único de real valor. Uma diferença que se propaga além do espelho relacional dos protótipos e papéis sociais. Se o ideal de uma verdade é baseado num futuro que nunca chega, a verdade mesma está sempre um passo atrás de nós. Seu determinante não é a imaginação, mas a atualidade de seu pensamento. Pois quando o amor se torna pensável,
isso quer dizer que algo dele já adentrou no mundo da verdade. O amor se torna amor quando amantes se declaram, no enunciado de discursos de afetos e promessas. O que é o mundo quando experimentado a partir do dois e não do um? O que é o mundo quando examinado, praticado e vivido a partir da diferença e não a partir da identidade? A identidade nos traz o mesmo, nos traz a repetição, nos traz, sim, uma construção de diferença, mas uma diferença com D maiúsculo. Não é essa a construção de Badiou. Ele nega completamente qualquer afiliação a uma normatividade, a uma identidade, a algum grupo social, identitário que seja. Essa criação de uma verdade a partir do dois é uma proposta existencial, uma nova circunscrição que retiraria o indivíduo de sua individualidade para a sua diferença. A noção de identidade nos remete ao memorial da essência, aos códigos sociais de conduta, enclausurados nas instituições como família, sociedade e grupos sociais. Recompor livremente as formas historicamente inscritas da sociedade em novos modelos de afeto e relação parece ser o objetivo de Badiou com a sua ideia do dois no amor. Uma abertura à experimentação, uma busca de novos continentes possíveis, sem as tipologias prévias engessadas pela história, leis e parâmetros conjugais da heteronormatividade ocidental. A vida verdadeira, nas palavras do autor, é a vida que aceita a sua incorporação no dever de uma verdade. É pensar a vida como potência de uma orientação maior que a vida mesma, além da existência cotidiana do indivíduo qualquer. O amor, para o autor, é uma disciplina, cujo trabalho requer visibilidade, dedicação, construção. Os corpos dos amantes devem projetar esta condição de fidelidade aos procedimentos do amor. O jogo do desejo e do êxtase fazem parte desta prova, da incorporação da prova do amor. Sábio, artista, militante e amante são os papéis exigidos pela filosofia do sujeito contemporâneo. Reinventar o risco e a aventura, defendendo a participação do amor nesse momento tão intenso de reinvenção e inovação do homem. Amar é criar. O amor e o dois. Badiou analisa o amor no pequeno manual de Nestética como um movimento que deve ser feito não de um lugar para um outro, mas a priori para si mesmo, sem nenhum percurso geográfico. É uma ida em direto incesto com a volta, quando se deslumbra de outra perspectiva o dois, quando a diferença que se dá no interno das relações se faz clara na constatação real de que existem dois, não um, naquilo que no dois há de irremediável. Ele não é dois, ele é um e outro um, juntos. Aí sim, no exercício do dois, na construção do ideário desse dois. A tradição da metafísica nos deu o um, a dialética, o dois. Pela segunda, inferimos o um como parte movente, vivo. A diferença que afirma a sua condição de não um, num outro lugar e espaço, na alteridade, no deslocamento do pensamento e no pensamento sobre nós mesmos. Pela ótica do um absoluto, só conseguimos imperfeições e imagens, ecos mal ouvidos da verdade imemorial, de uma teologia da existência, que nada tem a ver com o recomeço real e constante da vida no múltiplo da existência. Ele está aqui criticando Platão. Platão imaginou esse um. Badiou ele vai dizer que o um não é. Se ele considerasse o um como verdade, ele estaria repetindo Platão. Por isso que essa verdade do amor ela é vazia, de uma certa maneira, de conceito. Ela é um princípio para a existência. Ela é uma proposição existencial e não uma normatividade. Não há, assim, diferença no seu aspecto forte, já que cairíamos de novo no múltiplo e a serviço da identidade ou ainda da metafísica. Se assim pensássemos, estaríamos construindo um lado sempre em inferioridade ao outro, numa escala hierárquica de forças e formas, o que levaria possivelmente à destruição de um pelo outro. O dois é muito mais forte que a luta manipulativa do um. Está além das contradições monocórdias do espectro do mesmo, ou da identidade fusional do amor romântico. Esse amor que se funde, não sei viver sem você. Não é essa a proposta badiuniana. O princípio de dissimetria deve servir ao jogo de posições pela sua inversão possível, não pela sua constância presencial ou invariância. Se todo o processo do dois envolve contradições, o dois do amor está fora do jogo das contradições da história, já que se centra na bipolaridade eventual do encontro de dois indivíduos e o seu destaque do eixo do cotidiano. As partes
não se incluem no jogo do equilíbrio métrico do jogo. Estão num estado de anomia, de incerteza. O que há é a desconexão. O ser de cada um dos amantes é desconectado do ser do outro. Já que se assim não fosse, haveria uma experiência interiorizada de cada um pelo outro, o que seria um processo de osmose, como o ser de cada um com o dois. No primeiro momento, os envolvidos encontram-se num estado de ausência de ser, numa ataraxia pela mudança do ângulo de visão, pois é o dois que fala. Existe um momento de um certo vazio, quando essas duas... Roberto, está congelado. Tua imagem está congelada. É a máxima criadora do amor em ação, quando o sujeito está imerso na sua condição mesma, em si, quando a ordem simbólica da diferença se impõe ao resto do mundo ao redor. O amor e o acontecimento. Citando o autor, a alegria, finalmente, está do lado das palavras. Alegrar-se é alegrar-se com o fato de que haja tão poucas palavras para dizer o que há a dizer. Daí que, na representação da declaração do amor, não há nada a dizer a não ser o eu te amo. O que é extremamente pobre, porque está no elemento da alegria. A importância da declaração amorosa é inversamente proporcional à sua riqueza de construção para o autor. É através dela que se dá a quebra desse código do múltiplo do amor, ou do seu procedimento genérico, ou do seu procedimento de verdade. É a partir dessa reestrutura que nasce o entrelaçamento amoroso. É o início do processo de identificação dessas partes disjuntas. Se o amor começa pelo encontro, é na concretude do eu te amo que o jogo de sorte e azar faz a sua aposta inicial na sua duração e eternidade. O processo é misterioso e incerto, o que só fragiliza a sua construção, citando Badiou. Ou é justamente por isso que devemos preservá-lo. Um acontecimento de aparência insignificante, mas que na realidade é um evento tão radical da vida microscópica e portador, na sua obstinação e duração, de uma significação universal. É o que nos insere no discurso universal do amor do humano. O risco do vazio dessa declaração é sempre eminente. Pode fazer abortar, no horizonte dos tempos, a ideia da ideia do amor, dos amores passados, dos amores vindouros. Há uma passagem da aposta ao prêmio, do acaso ao caso maior de dois destinos. Há que ser claro e distinto o acontecimento do amor. Não há, acho, é possível, talvez, seria o caso. Não, é amor. Eu te amo. O acontecimento do amor é o ponto de ruptura do ser dos múltiplos em questão. Se há o ser do amor que se instaura nesse momento, isso também nos permite pensar no ser do evento do amor, na ruptura dessa construção do ser, da ontologia desses procedimentos genéricos, da verdade. Nas palavras de Badiou, estamos no trans-ser, ou ser em transição. Ou seria, na quebra da ontologia desse discurso do amor. Ainda não o amor, ainda não o acontecimento, mas o encontro. Uma noção de distância entre duas instâncias múltiplas e heterogêneas. No amor, essa distorção como trans-ser está no aleatório do acontecimento, no encontro de indivíduos que preconizam o ser de suas verdades, que se dará num terreno de eternidade móvel, que nascerão dois tempos divergentes, o surgimento do infinito de possibilidades a partir do amor. Sujeito do amor é a figura do casal. Né? Badiou tem toda uma teoria de construção do sujeito muito complexa. Né? Eu vou tentar aqui falar dessas três construções possíveis de sujeito do amor. Eu estou acabando já, falta pouco. Badiou vislumbra três possibilidades de sujeito para o amor, que é a figura do casal. Né? É o que aparece, é aquilo que há de sensível, né? De imanente, né? de presente do amor. O primeiro tipo seria do tipo de sujeito fiel. Esse sujeito do amor é uma coletividade mínima, convocada para ser fiel na potência efetiva do dois que o institui. Cabe a esse sujeito transpor todas as falsas materialidades do amor, do narcisismo e do desejo para atingir a sua universalidade. O sujeito fiel é essa emancipação do indivíduo para além de si mesmo, a forma elementar de sublimação da singularidade em universalidade. Este sujeito é que eleva o indivíduo ao entendimento do nós no amor.
não como ontologia ou identidade, mas como construção daquilo que passa duas pessoas imersas no real da coisa. O sujeito fiel traz consigo o passe livre para o infinito futuro do tempo do amor. Um certo gosto de eternidade nesse átomo, ou nesse aspecto atômico, universal e local dos amantes. Há também o sujeito reativo. Este precisa de garantias para afirmar-se na consolidação e de sua formalização. Ele precisa de contrato. Ele é oficial. Ele precisa de uma estipulação de um número de certas vantagens e promessas. Materializa-se facilmente em casa, família, conta bancária. Conjugalidade é a sua palavra de ordem, em contraponto formal a tudo aquilo que de selvagem e errático pode proporcionar no amor. Sua intensidade é medida, calculada, ajustada, para não muito desajustar. O amor aqui tem seus dias contados. É a família. Será o adendo contratual por excelências, regras iniciais. Fica no ar para mim, como pensador, a questão: isso é um adendo ou é o óbito do amor? A rotina desse amor reativo é a sua grande marca. Imprime no sujeito suas cores primárias. Cria a doce ilusão das cores e semanas monocromáticas e gagas. É um quadro de uma só cor. Monocórdio, minimalista, ele soa como uma sinfonia de uma só nota, uma orquestra a duas vozes surdas, que se repetem ao infinito. Como conciliar a aventura criativa do dois nesse amor que é protocolar e institucional? Ele é formal, ele tem a ver com o 3, com o 4 da família. Esse amor quer garantia, passaporte e conduto ao mesmo do amor. Nas palavras de Badiou, nesse sentido, a conjugalidade é o amor sem amor. Seu objetivo é o de preservar a família nuclear moderna. Ou ainda seria o amor sem amor, né? Amor sans amour. O terceiro e último sujeito é o sujeito obscuro, que, como na política, traz nas suas veias a prática da militância, do armar-se para o desarmar-se de toda forma e forma. O amor é uma aventura desesperada, a busca de adrenalina dos afetos, que se reinvente a cada esquina e dia. Não há segurança nem laços formais. A infidelidade ao dois lhe é contingente. Esse sujeito tem seus passos guiados pelos astros, cartas, búzios, por um onipresente que lhe assegura o seu ofício nos afetos de uma ficção criada e recontada a si mesmo. Tudo é uma grande história. O ciúme também é a sua marca. Transforma sua vida social num thriller policial grotesco. Pelo ciúme, ele é capaz de tudo. É o corpo que guia sua escrita torta e vesga. Ele é perdido nas imperfeições que só o olhar pode assumir, criar, projetar. Um exercício de tortura constante para as duas posições do amor. O ciúme procura o seu real simbólico, a morte. O assassinato por esse sujeito não é uma impossibilidade. Entre a família indistinta e os céus mortíferos, o amor deve sustentar a aposta de sua eternidade móvel. A fidelidade no amor. A fidelidade é uma construção para Badiou. Toda fidelidade no amor é particular, só que sem critérios, sem normas, sem regras. A fidelidade no amor é o compromisso de se construir uma duração que vença as idiosincrasias da vida, alheia às agruras dos jogos de sorte e azar. Porque, no fim das contas, na palavra de Badiou, o amor é isso, uma declaração de eternidade que deve se realizar ou se desenvolver como possível no tempo. Para terminar aqui, existe uma outra análise, assim dizer, dessa construção do amor como ideia, né? Possivelmente a Badiou consegue aí aquilo que Platão não conseguiu, né? O amor para ele é uma ideia. O amor para ele é uma simbologia que é construída a partir do encontro dessas duas individualidades, dessas duas diferenças, né? A ideia é essa capacidade de integração do casal ao dois, do dois ao universal do amor, né? É uma articulação de um território, é um alcance de uma construção de uma subjetividade amorosa. A ideia permeia as diversas dimensões do casal. Mesmo a dimensão totalizante e imaginária de sua expansão ao alcance global estão ao seu serviço. A ideia também está no simbólico, no regime de exceção que se instaura no descortinar da rotina amorosa. É a ideia de amor que sintetiza e representa os procedimentos de verdade
para o sujeito do amor. Sua incorporação, seguindo os passos de Platão, configura uma sese do local ao universal, de uma singularidade afetiva que se insere na generalidade do amor. Uma atividade operatória e investigatória que só existe a partir da concretude de seus passos e procedimentos. A verdade do amor se dá na conexão, pela ideia ao vazio da verdade, induzindo os sujeitos envolvidos a se envolverem no procedimento. A ideia é a garantia de proteção, uma muralha natural contra as intempéries dessas cadeias do evento do amor. A ideia do amor é também um lugar, um território comunal ao dois, uma ilha de utopia, que liga os sujeitos ao amor, ao simbólico, educando-os nesse processo educativo, na pedagogia da passagem de sua representação ao seu simbólico, de sua verdade. As palavras de Peter Howard, que é um grande analista, um grande comentador da obra de Badiou, é assim, então, que uma verdade induz seus sujeitos a ela, e não o contrário. A verdade são acumulações de pontos infinitos do seu interno, cujos sujeitos são representações finitas de sua marca de eternidade. Se a ideia é o que atualiza o sujeito na virtualidade de seus vínculos, Howard ainda assim analisa a questão da verdade em Badiou como sendo uma construção a partir de atos e decisões, mais do que palavras e pensamentos. Se a ideia constrói o relacional conceitual do amor, será pela concretude da rotina do casal que se descortina a real inserção deste na verdade. Howard vê em especial a noção de suspensão temporal como fundamental para se entender este pensamento de Badiou. Um eterno presente se cria a partir do amor. Um tempo sem promessa, herança, reserva, completamente saturado pelo momento da coisa do amor. O tempo é o pano de fundo para que se descortine o amor como forma no espaço, o que o enquadra no real do processo da verdade. Para terminar, não há mistérios num mundo homogêneo. A diferença está em cada esquina do pensamento. O amor pode nos salvar da intoxicação dos relacionamentos viciados, comprimidos pelo institucional midiático das imagens, que nos catequizam como meros reprodutores de técnicas de prazer, de afeto e sexo. Desterritorialização, experimentação, reinvenção. As palavras-chave do amor badiuniano. Cabe à filosofia, num salto leve do pensamento, resgatar a verdade do amor, pensando o amor como verdade. Muito obrigado. Eu vou abrir, então, para as perguntas. Roberto, Ok. muito obrigada pela sua fala. Eu acho que fiquei com a impressão que estamos todos precisando da forma badiuniana de amar, né? Pela diferença, né? Pela alteridade. Pela criatividade também, né? Acho que é importante nós pensarmos nisso, essa reinvenção, né? Nós fugirmos de fórmulas, né? de papéis sociais já estabelecidos, né? De lançarmos uma espécie de uma missão suicida, kamikaze, né? Nós temos essa vida para experimentar o amor, né? E não para experimentarmos o mesmo do amor, né? A Hannah Arendt tem um pensamento muito interessante. Ela diz que uma das coisas mais cruéis que nós temos, né, no indivíduo é a família, porque a família é a ordem, é o mesmo. A família não quer a diferença, né? A mãe, ela quer a duplicação de uma certa maneira, ela quer uma certa conformação, né, daquele filho, alguns moldes, alguns projetos de vida, e é exatamente isso que está propondo Badiou, né? Nós refutarmos, assim dizer, todo e qualquer modelo, forma, assim dizer, do amor. Eu acho que depende da família. Seguramente, concordo. Não é? Depende da família. Há famílias e famílias. Com certeza. Eu tenho 2 filhos e as famílias são completamente diferentes. Então... A senhora é uma mãe sábia, né? Uma mãe que cria um espaço, a diferença. Essa é uma boa mãe, é uma mãe badiuniana. Eu acho que é um grande desafio, né? Se existe uma grande questão filosófica, eu acho que existe uma questão filosófica, né? Uhum. Quem é esse outro na minha frente que não sou eu? Isso. A filosofia se pergunta isso, né? É uma das grandes questões
da filosofia no século XX, especialmente a partir da obra aí de Gilles Deleuze, né, de Guattari, né, é lidarmos com esse outro. Quem é esse outro que não sou eu? Isso. Então, como é que você pode ter 2 filhos iguais? Cada um chega num tempo, num espaço, o outro... Olha, eles são tão completamente diferentes que o meu filho, por exemplo, estaria interessadíssimo nessa palestra. A minha filha talvez também, mas ela, digamos assim, não sei se alcançaria tudo do que você disse, porque ele é mais culto que ela. Ok, muito obrigada, hein? Estou encerrando Prazer aqui. foi meu. Obrigada, adorei. Tá? Alguém que não quiser falar diretamente no vídeo e quiser, através do chat, fazer alguma pergunta ou colocação, eu posso ler também para o Roberto nos responder. Enquanto isso, eu queria pedir para o Roberto falar um pouco mais dessa importância da declaração do amor, né, que é como fixando um momento do acaso a um começo, né, do acaso direcionando para um destino. Eu achei bacana isso e gostaria de falar um pouco mais. De uma certa maneira, esse momento, né, inicial, primordial, né, da declaração de amor é a formalização em linguagem também. Né? O corpo, sua própria linguagem, o seu próprio ritmo, né, a sua expressão. Mas é pela linguagem que se formaliza isso. Né? Essa declaração ela é constitutiva. Né? Cria-se o que ele vai chamar de um sítio do evento. Né? É aquilo que possibilita essa quebra, assim dizer, do código da verdade do amor. Né? Instaura-se assim, ali, né, naquele momento, o vazio de 2 posições. Né? Existe um vazio desse lado e um vazio desse outro lado, né, que quer dizer que tudo está a construir. Né? Essa declaração é o que dá esse marco inicial, é o que faz começar esse processo, essa aposta. É um risco. Né? Bonito isso, né? É muito bonito. Roberto, eu fiquei pensando quando você falou do vazio, do tamanho do eu te amo, né? Do significado do eu te amo, do quão pequeno ele é perante toda a definição do amor e toda a definição que você dava naquele momento. Isso me chama muita atenção, né? Porque é uma coisa tão usada, tão falada, porém o significado real dele, né? Do eu te amo. É uma verdade microscópica. Uhum. Né? Ela tem algo a ver, num certo sentido, assim, atômico, né? Individual. Né? Mas é o que nos faz inserir num contexto, assim dizer, de uma humanidade do homem. Né? O que nos define como humanos seria essa possibilidade de inserção nesse discurso do amor. Né? Nessa verdade vazia do amor, nessa nossa contribuição, né? Assim dizer, a reinvenção do amor. Né? Isso é muito bonito, né? Como Badiou vê esse momento inaugural, né? Esse espaço, né, que se abre. Né? O amor é potência. Né? E é uma potência que não termina de ser potência ao virar ato. Né? Ele carrega você. Né? Ele é como se fosse um imaginário que está ali, por isso o amor em Badiou ele é muito mais platônico que em Platão. Né? Porque o amor não é um mediador. Né? O amor em Platão ele funciona como um instrumento para levar o homem, né, para abstrair, né, essa questão dessa beleza corporal e levá-lo ao cerne da ideia do belo, que se confunde com a ideia do bem. Né? Em Badiou, ele é uma ideia. Né? Ele é um arcabouço teórico, né, que carrega o homem, né, que faz criar uma simbologia própria. Né? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Algum comentário, alguma pergunta? Queria agradecer muito essa aula maravilhosa. Eu só queria falar que o amor é potência é uma frase fundamental. Obrigada por essa frase. Agradeço a Aristóteles. Certeza, certamente. Vera, você estava falando?
que eu queria agradecer a ele a aula incrível, muito, muito importante. Eu acho que existe uma certa diferença entre o amor na filosofia e o amor na psicanálise, que o amor na filosofia parece que é algo que é alguma coisa que existe como um todo, enquanto na psicanálise eu acho que o amor é particular para cada um. Digamos, são amores, né, diversos, de diversas formas e singular, enquanto na filosofia parece uma coisa abrangente e plural, como o Deus grego. Eu acho que talvez na psicanálise vocês lidem muito mais com os efeitos do amor do que com o amor propriamente dito, né? Vocês estão lidando da doença do amor, né? Os excessos, né? Esse contágio que é, né? Nós somos contagiados pelo excesso do outro. É muito difícil sair desse contágio, né? E como isso nos transborda, como isso pode nos fazer tão bem e pode nos fazer tão mal, né? O que é diferente na filosofia, possivelmente, né? Eu acho que isso é o que é tão bonito na filosofia de Badiou, né? É ele despovoar esse amor de conceito, né? Ele é um campo da imanência que se abre, né? Ele é uma possibilidade de criação, de reinvenção do ser humano, né? Por isso filosófico, né? Senão ele talvez seria, assim dizer, né, ligado a uma subjetividade, a algo específico, né? Aí eu acho que a psicanálise tem algo realmente dos efeitos dessa verdade no indivíduo, né? Eu adoraria entender mais sobre Lacan. Mas como eu falo com meus alunos, né, é um bicho cabeludo, né, um bicho muito complicado, Lacan. Né? Eu, para ler aquele seminário 8, eu tenho que dizer assim que foi uma tarefa hercúlea, não foi uma tarefa muito fácil. Mas eu acho que talvez talvez a maior contribuição que nós tenhamos ao lado da filosofia no século XX seja o pensamento de Lacan. Né? Eu acho que ele dá uma contribuição maravilhosa. Né? Eu acho que ele traz assim, um aumento, né, daquilo que nós chamamos de linguagem filosófica, né? De uma maneira muito ampla, muito original, muito rica, né? Badiou é extremamente influenciado, né, por Lacan, né? Eu acho que ele vai dizer que Lacan não é só um acontecimento no amor, é um acontecimento na filosofia, né? Ele diz que Lacan traz uma espécie de uma antifilosofia para a filosofia, por isso que ele é tão importante, né? Mas eu gostaria de entender mais Lacan. Mas olha, te ouvindo hoje, né, é interessante que nos aproxima exatamente para a máxima do Lacan que não existe relação sexual, né? E fica mais fácil até entender para a gente com os nossos recursos dentro da psicanálise, mas é muito interessante como é que o Badiou nos ajuda a entender Lacan, né? Sim. É um pouco apavorante quase, né? Se nós pensarmos que a condição humana ela não é relacionante, né? Nós estamos sempre nessa iminência, né? Daquilo que eu digo vai ser entendido, compreendido pelo outro que formulará alguma coisa que eu também vou entender. Mas não quer dizer que exista realmente esse mesmo, né, entre essas partes. Isso é extremamente, eu acho assim, apavorante como condição. Por isso que o amor é tão importante, né? Porque ele cria um elo, né? Ele não trata isso como um empecilho, ele não trata isso como uma deficiência da condição humana. Porque assim somos nós, né? Não existe uma telepatia, eu não consigo adentrar o outro, né? O que há é uma leitura da capa de um livro, né? Julga-se um livro pela capa, nós somos capas, né? E nós temos que lidar com isso. Mas o amor, ele nos ajuda a entender esse processo. E mesmo nesse processo, né, dessa não leitura, dessa não correspondência, dessa assimetria, dessa não reciprocidade, ele cria uma verdade do dois. Eu acho que isso é que é a grande importância do amor, né? Por isso é tão fundamental. Mas isso para quem pode suportar, né, a diferença e o outro, que eu acho que é o que é a dificuldade atual do nosso mundo, né, contemporâneo, pós-moderno. O Badiou ele usa uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: o amor hoje em dia ele já vem pronto, ele vem fatiado, né? Ele vem completamente em pedaços. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Nós nos vendemos como uma imagem, né? E o que é muito complicado, estamos virando como uma imagem de nós mesmos, né? Imagem de uma imagem, né? Nós nos lançamos virtualmente ao mundo
e passamos a nos relacionar, a nos vender, a nos oferecer, né, a partir dessa construção imagética. Né? Nós estamos perdendo muito esse espontâneo, né? esse olho no olho, né? Porque é difícil. Né? É tão fácil trocar de amor, né? É tão fácil não criar essa fidelidade. Né? Essa palavra fidelidade, né, em Badiou, ela é muito rica. Né? Em Badiou, a fidelidade ela é completamente vazia. Né? Ela é um procedimento de vínculo, ela é um procedimento de dedicação, mas não necessariamente de obrigação. Né? Sairmos da fidelidade como obrigação e acho que adentrarmos ela como uma escolha, né, de uma aposta, né, que existe sim uma construção possível a partir do um e do outro um. Né? Isso é o que nos enriquece como ser humano. Né? Acho que isso Mas acho que é disso que a Luciana está falando. Sim. Eu acho que é disso que a Luciana está falando. Isso, né? E eu estou lembrando, ainda dentro disso, né, há muito tempo uma entrevista que eu li do Badiou, que ele criticava um tipo de site de relacionamento, de encontros, em que o slogan era aqui não tem risco, aqui não vamos fazer como se fosse um matching, né, que vai ser tão perfeito que não vai ter sofrimento, que não tem não há riscos, né? Como se houvesse um encontro sem riscos, né? Sem amor também, né? Sem amor, exatamente. Sem amor, né? E essa é a Perfeito. proposta contemporânea, né? De um mundo controlável, né? Sem risco. Me passa muito a coisa da rede social, né? Das relações via redes sociais, quer dizer, de uma coisa que é controlada, não faz vínculo, não tem envolvimento, é mais fluida, né? Que é esse amor contemporâneo, que é o match do aplicativo, que é a imagem que tem do casal no Instagram, enfim, me veio essa ideia aqui também. Uhum. Nós estamos perdendo, de uma certa maneira, eu acho que essa construção de uma fixidez no outro. Né? Existe uma volatilidade nesses relacionamentos. Né? O ser não se amarra, nem em si mesmo, nem no outro. Né? E isso acho que está fragilizando muitas relações. Né? Nós estamos trocando, né, esse amar, né, esse aprofundar no amor pelo curtir, like. Né? É muito triste o que está acontecendo. Né? E existe também, acho que, uma certa abreviação do discurso. Né? Tem um poema do Alberto Caeiro, né, que ele fala uma coisa assim, né? Pensar é amar. Né? Estar no amor é estar no pensamento, é estar numa construção de linguagem. Senão você está numa mera reprodução de sensação, né? Assim, é o cru, assim dizer, do amor, né? É o que um corpo sente pelo outro corpo, né? O corpo amarra. Perde-se justamente o potencial criativo, né? Sim, exato, exato. Né? Mas tem uma coisa também, né? A última parte que eu li ali, né? Esse adendo que traz o Hallward, né? Sobre a obra de Badiou. Ele diz que, mesmo com todo o conceitual teórico de Badiou, ele diz assim, ele quer acreditar que, para Badiou, o amor tem a ver com fazer coisas. Né? Estar no discurso amoroso é estar no discurso de uma prática amorosa. Né? Talvez eu ache assim dos remédios quase que uma Madonna. Né? Tell me love isn't true, it's just something that you do. Eu acho que ela está certa. O amor é uma coisa que a gente faz. Né? Ele tem que ter projeto. Ele tem que ir ao cinema, ele tem que ir ao teatro, ele tem que ler livro, ele tem que ter um livro diferente do outro que está lendo aquele outro livro. Né? Ele precisa dessa dialogicidade o tempo inteiro. Né? Ele não pode se amarrar, ele não pode ser um terreno afixado. Né? Ele é um oceano que busca uma outra margem, mas não há outra margem. Né? É se lançar no oceano que não há uma outra margem, mas eu estou no oceano, estou molhado desse amor. Né? Roberto, nós temos dois comentários aqui no chat, eu vou ler. Um é do Edgar, falando, muito bom, o amor está sempre na costa do corpo em busca do uno, da alma e entregar-se ao outro. Parabéns, Roberto. Obrigado, Edgar. E o outro é do Roberto Cooper, dando uma sugestão para vermos um documentário da Netflix, The Social Dilemma. Aham. E fundamental.
fica a dica. Né? Ok, sou show de língua. Vou escrever aqui. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa antes de encerrarmos? Já são 9 Eu só quero dizer que eu adorei. Adorei. Completamente. Acho que como todo mundo. Adorei também, Roberto. Super Obrigada. Tá? Se eu puder acrescentar alguma coisa aqui no final ainda, né? Eu acho que tem que ter um pensamento sobre amor de mãe. Não tem como enquadrar o amor de mãe nesse amor de Badiou. Né? Eu acho que essa construção, né, entre uma mãe e um filho, uma mãe e uma filha, um pai e um filho, né, é completamente uma outra coisa. Eu adoraria que algum filósofo pegasse isso e tentasse entender isso. Nós temos vários mitos que falam, né, da mãe possessiva, da mãe louca, né? Deméter, né, ela vai aos infernos atrás da filha, né, essa filha que some, né, porque eu acho difícil usar a palavra amor nessa relação mãe-filho. Acho que tem que ter uma outra palavra. Acho que a gente precisava ter algum tipo de pensamento que conseguisse chegar no cerne, né? Criar um vazio dessa verdade, desse amor de mãe. Bom, porque tem uma biologia envolvida. Fica a sugestão para uma próxima palestra e um próximo curso, né? E eu acho que todos nós queremos ouvir sobre isso também. É fascinante, né? Olha só. Quem está falando? Lúcia. Oi, Lúcia. Ainda estou falando. Estou muito falante hoje. Eu acho que amor de mãe, olha, vou contar que ele abriu um curso agora. Porque não era isso que eu ia falar, não, eu até esqueci. Mas, na verdade, eu fiquei emocionada com essa história, porque é tão diferente a experiência de quem é mãe com um filho ou com outro filho, que a gente não dá para generalizar. Né? Ok, desculpa, acho que eu já estou falando bobagem. Obrigada, Roberto, queria agradecer em nome de todos nós, do Instituto Cultural Freud e também dos convidados, a sua presença, a sua magnífica palestra. Acho que vamos sair daqui pensando muitas coisas. E fica aí um convite em aberto para o futuro. Né? Quem sabe uma nova pesquisa sobre o amor materno, né? Que você possa nos dividir com a gente no futuro, né? Mais psicanalítico é impossível, né? Não, muito obrigado, Isabela. Muito obrigada. Obrigada pelo gentil convite, tá? De dar a chance de dividir um pouco com vocês, né, o que eu pesquisei, o que eu estudei sobre Badiou, tá? Muito feliz com essa experiência. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Um abração, foi bom te escutar. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigada.